Alguns dos mais amados personagens dos filmes de animação com certeza surgiram na franquia de Meu Malvado Favorito. E é claro que a gente tá falando dos Minions, do Gru e companhia. Mas você sabia que vários outros foram criados pro primeiro filme e depois foram deletados? Alguns deles foram dois personagens que apareceriam logo no início do filme, onde o protagonista estaria com planos de mandar um míssil para uma cidade e cobrar um resgate por isso. Eles seriam um homem e uma mulher que fariam o papel de uma espécie de agentes secretos, meio ao estilo 007 e Kim Possible, que seriam enviados para combater o Gru. Porém seriam capturados. Eles seriam arquirrivais ao longo do filme. E nos esboços iniciais a gente vê que uma versão antiga do vilão teria amarrado os dois sobre um tanque repleto de piranhas. Ambos os personagens participariam ativamente do filme. E eles que teriam a ideia de infiltrar as meninas no covil do Gru. Mas o roteiro acabou sendo modificado. E eles acabaram sendo completamente deletados da obra. Inclusive, o personagem masculino chegou a ganhar várias opções de versões e ternos. Então, nunca saberemos seus nomes, já que eles nem chegaram a ganhar um. Esses são só alguns personagens e versões que foram criados, mas nunca utilizados nos filmes de Meu Malvado Favorito e Minions. E a gente vai te contar tudinho agora. Então faz o seguinte, se ajeita na cadeira, pega o seu suquinho e relaxa. Tá começando mais um Teen Videos. Não existe nenhum personagem que teve tantas versões diferentes quanto o Gru. Isso porque várias ideias surgiram para a imagem de vilão cruel. Quando o filme ainda se chamava Meu Malvado, a gente pode ver que o Gru seria um autêntico super vilão de quadrinhos antigos, usando roupas bem compridas, daquelas onde é possível guardar vários itens sem ser percebido, ou até mesmo usando uma capa. Já em outras versões, o Gru lembraria bastante imperadores como Gengis Khan, com bigodes bem compridos que chegariam até quase o chão. E por fim ainda foram criadas versões em que ele usaria uma espécie de armadura protetora, principalmente nos ombros e no pescoço. A equipe de produção chegou à conclusão que todas essas versões não criariam um vínculo com o público que fosse ao cinema. Por isso a versão final escolhida foi a de um homem narigudo, ranzinza e careca, já que todos têm um desse em sua família. E sinceramente eu não consigo imaginar o Gru de outra forma. Eu acho que essa foi a escolha perfeita. Claro que todo bom vilão precisa de serviçais. E desde o início da ideia de se fazer o filme, sempre se pensou em como os ajudantes do Gru seriam. Então a primeira ideia era de que o Gru teria um pequeno grupo de capangas que fariam os serviços sujos enquanto ele permanecia no seu covil. Só que como bons capangas de vilões animados, eles sempre levariam a pior nas suas missões. Outra ideia que surgiu foi a de que os ajudantes do Gru seriam monstros criados em laboratório com pouca inteligência, que poderiam utilizar até mesmo roupas robóticas. A ideia foi considerada muito clichê, por isso se começou a ver a ideia de assistentes que trabalhariam para o Gru em seu laboratório e oficina, que seriam personagens mais inofensivos e prestativos. Daí surgiu a ideia dos Minions, lacaios pequenos que não falariam um idioma que todos pudessem entender. Mas acredite em mim, no início eles seriam bem diferentes da versão que todos nós amamos de hoje. Eles já iam ser pequenos, só que seriam meio tenebrosos, parecendo seres vindos diretamente do espaço. Mas os modelos foram melhorados até a gente chegar aos Minions como amamos e conhecemos hoje. Já que falamos dos amarelinhos, agora vamos comentar dos personagens que eles enfrentariam e sempre apanhariam. Praticamente ninguém sabe, mas a ideia original seria o Gru enfrentando até mesmo uma equipe de super-heróis, daqueles com roupas bem chamativas. A ideia seria que realmente o Gru tivesse arqui-inimigos heróicos, como qualquer super-vilão que se preze. Os heróis seriam parte exatamente da famosa Liga Anti-Vilões, em que a Lucy trabalha. Ou seja,
A gente pode dizer que eles foram os antecessores da atual esposa do nosso vilão favorito. A ideia é que alguns deles tivessem até mesmo alguns superpoderes ou equipamentos bem poderosos, mas no final das contas eles foram cortados do roteiro final, já que foi decidido que o antagonista que o Gru enfrentaria seria exatamente outro super vilão, que ficou sendo super conhecido como Vector. Pois é, gente, até mesmo o Vector tem outras versões bem diferentes daquela que a gente conhece no primeiro filme da franquia. Inicialmente, a ideia era que ele fosse extremamente baixinho e utilizasse uma espécie de capacete que cobriria o seu rosto completamente, deixando à mostra só a sua parte de baixo da cabeça, e sempre utilizando as cores laranja e branco como nas suas roupas. Além disso, ele teria 2 assistentes robóticos que iam ser os seus capangas que o acompanhariam a todo momento. Ele chegou a ter uma versão em que usava roupas pretas e com detalhes amarelos, e seria bem mais forte fisicamente. Depois que essa versão foi deletada, foi criado um personagem que se aproxima bastante dele, que usaria óculos e teria o cabelo mais cortadinho, sempre com um grande símbolo em V na cintura. Ela foi então um pouco aprimorada, até a gente chegar ao Vector que conhecemos e que fez o Gru passar por tantos momentos perigosos. Eu não sei você, mas toda vez que eu vejo esse personagem, eu sempre lembro da frase dele. E se você também curte dar risada ou gosta do Vector e acha que ele deveria aparecer em algum dos próximos filmes, comenta aqui embaixo o #Vector. Eu ia adorar ver o Gru vencendo mais uma vez dele. E você? Falando ainda nos personagens principais da franquia, você sabia que Margot, Edith e Agnes não seriam órfãs originalmente? Mais que isso, elas seriam praticamente iguais, como se fossem trigêmeas. Pelo menos essa era a ideia original, e que os roteiristas e desenhistas tinham sobre as pequenas garotas que seriam as responsáveis por amolecer o coração de pedra do Gru. A ideia era que, na verdade, elas fossem de um grupo de escoteiras mirins e que vendessem biscoitos de porta em porta, assim como elas fazem no primeiro filme. Dessa forma, elas conseguiriam entrar na casa do Gru e se tornariam amigas dele, ajudando os heróis que a gente comentou antes aqui no vídeo, e meio que convertendo o Gru pro lado bom da força. Elas seriam muito parecidas e teriam as cores dos seus cabelos diferentes. Depois que essa ideia foi alterada e as meninas começaram a ganhar traços mais diferenciados, a Margot seria um pouco mais revoltada e respondona. A Edith seria fã de fadas, tendo até mesmo uma varinha mágica de brinquedo. E por fim, a Agnes seria um pouco conhecida com o que a gente já conhece, mas em vez de unicórnios, ela seria super fã de coelhos. Depois dessas alterações, elas ficaram bem parecidas com as versões que a gente vê no filme, com exceção da Margot, que teria um cabelo mais curto e seria uma espécie de adolescente revoltada. Mas depois ela foi transformada na versão que a gente gosta tanto e que faz questão de cuidar das suas irmãs. Já comentamos em outro vídeo nosso que existem 899 Minions, que é um número bem comum, não é verdade? Por esse motivo, existe uma teoria de que o Minion 900, na verdade, seria uma Minion garota. Com certeza você notou que todos eles são homens, o que é um tanto quanto incomum. Por esse motivo, surgiram na internet algumas animações gráficas que mostram a versão de uma Minion, que adora usar rosa e que seria a única da sua espécie que seria fêmea. Inclusive, muito se teoriza que um dos próximos filmes dos Minions vai girar em torno dessa personagem perdida, e um grupo de Minions sairia em busca do paradeiro da personagem ao redor do mundo. A gente não pode confirmar se isso é verdade, mas que seria uma história muito interessante seria com certeza. Fica a dica, Illumination. O Kyle é o pet da família Gru, que é uma mistura de cachorro com piranha. A ideia dos criadores é que o Kyle sempre fosse um espécime único e que fosse ameaçador, já que afinal de contas ele é animal de um super vilão.
Então, inicialmente, ele seria na verdade a mistura de um dragão com cachorro, e teria 6 patas, 2 chifres e uma cauda bem draconesca. Outra versão do Kyle seria um tipo de monstro verde gigante com 3 olhos, que babaria a todo instante, mas que apesar de ser assustador, seria extremamente amável com as garotas. E depois dessa versão ainda teve outra em que ele seria bem peludo, só que verde e também teria uma espécie de cauda de rato gigante. Nessa ele seria bem mais agressivo e se pareceria com a versão que a gente vê no filme, que depois acaba sendo amansado pelas garotas. Só que nem tanto. Outro personagem que seria diferente é o Dr. Nefário, que a princípio não seria bem um cientista, mas sim uma espécie de mecânico que o Gru teria entre seus empregados. Ele seria o responsável por consertar as suas máquinas, em especial o seu supercarro e a sua nave sombria, que ele usaria como meio de transporte de vez em quando. Depois ele foi modificado para uma espécie de cientista louco engravatado. E finalmente a versão final que a gente conhece seria então criada. Esse aqui é um personagem que a gente pode dizer que foi mudado bastante. Como a gente comentou, a ideia era que a Liga Anti-Vilões existisse desde o primeiro filme com a presença dos heróis, mas a ideia acabou não sendo utilizada nele e foi aproveitada no segundo. Por isso o personagem dele foi criado para ser o líder da Liga. Mas como ele não foi aproveitado, outro design acabou sendo criado para o seu lugar, e o conhecemos no segundo filme como o chefe da Lucy. E acabou que ficou muito bom. Na verdade, eu nem consigo imaginar nenhum dos filmes de meu malvado favorito com personagens diferentes. E você? Esses foram os 10 personagens que foram deletados ou modificados em meu malvado favorito e sua franquia. E pra falar a verdade, eu fico com a versão atual. E você? Comenta aqui embaixo o que você achou e se inscreve no nosso canal. A gente tá deixando outros 2 conteúdos para você conferir e se divertir ainda mais. Valeu e até a próxima!